Olá pessoal, eu estou aqui com a Dani da Mr. Mouse. Mr. Mouse é uma das grandes empresas de gestão de casa de férias aqui na região de Orlando. E a gente veio bater um papo aqui descontraído, né, Dani? Exato. Me conta um pouco, Dani. Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado. Vamos ver o que é mito, o que é verdade nessa história? Então vamos lá. Dani, eu sou um corretor e assim, eu tenho interesse em comprar uma casa de férias para mim. Honestamente, eu acho que eu vou ficar rico com isso. Você acha mesmo que você vai ficar rico com casa de férias? Não sei, eu tenho ouvido aí corretores prometendo aí 15%, 10%, 15% de lucro líquido por ano com uma casa de férias. Eu consigo isso? Infelizmente, eu também tenho escutado muito isso e tenho pena de quem acredita, porque não é possível ficar rico com casa de férias. Mas pelo menos paga. Por exemplo, se eu tenho lá um mortgage e tal, no final do ano eu consigo ter algum tipo de lucro com isso? Como é que funciona? Tudo depende de quanto você vai dar de entrada na casa. Eu vejo alguns proprietários dando 40%, 50% de entrada, a casa se paga e ele consegue sim deixar um dinheirinho guardado aqui para as férias dele. Menos do que isso é muito difícil. E por que a gente ouve tanta promessa desse jeito? No teu ponto de vista, você acha certo isso? Não é certo. Eu não concordo com isso, porque o corretor ele vende essa ilusão e depois eu é que tenho que cumprir essa promessa que ele fez lá na venda. Então eu gosto de trabalhar com as expectativas alinhadas. Casa de férias é um bom negócio? É um bom negócio. Para quem está disposto a esse tipo de negócio, tem que saber fazer. Então, lá desde a compra, depois a gestão, mas não vai ficar rico e não vai fazer milhões aqui de dólares, com certeza. Tá vendo, pessoal? Então aí, o primeiro mito aqui que a gente viu é: você não vai ficar rico com casa de férias. Exceto se você tiver um dinheiro suficiente para comprar 150 casas à vista e não se preocupar com mortgage, com essas coisas, aí sim pode se tornar um negócio bem rentável. Mas tirando isso, fica complicado. E Dani, me diz uma coisa, qual é a principal história que você ouve dos compradores? Assim, eles vêm com uma expectativa grande, eles vêm com uma ansiedade grande. Sim. Qual é a principal história que você ouve assim, do processo de compra? O que acontece muito é exatamente isso, aquele comprador que acha que ele só precisa dar os 25% de entrada e que 2 meses depois do closing, ele vai começar a receber os lucros dessa casa. E não é bem assim, né? A gente está falando que, como qualquer investimento, você primeiro investe, ele vai ter uma fase de maturação para depois você começar a colher os frutos. É óbvio que tem casos e casos. A gente tem casas que no primeiro, segundo mês já começa a dar um retorno legal, mas normalmente não é assim que funciona. Entendi. É correto dizer que uma casa de férias, você tem que ser administrada como um negócio, ou seja, você tem que fazer os fluxos de caixa, enfim, de rentabilidade, tudo anuais, porque se você fizer mês a mês, a sazonalidade pode impactar negativamente? Exatamente. Toda casa de férias a gente sempre considera o faturamento anual, porque a gente tem a baixa, a média, a alta temporada, e isso faz com que você, no primeiro ano, sinta essa sazonalidade. Então, se a casa ela vai faturar 100 mil no ano, no primeiro ano você sente quais esses meses de baixa e de alta, e você, a partir do segundo ano, já considera isso guardando um caixinha. Então, eu tenho muito proprietário que começa a casa em dezembro. Janeiro ele recebe uma boa grana, mas ele precisa segurar essa grana porque em maio provavelmente vai ter uma baixa e ele vai precisar desse dinheiro para repor as despesas fixas. Então, casa de férias, quando alugada no Airbnb, ela é um negócio, é uma empresa, tem o fluxo de caixa dela bonitinho e ela tem que ser tratada como uma empresa de fato. Entendi. Agora, Dani, eu tenho minha casa aqui, eu sou um comprador, estou lá no Brasil, comprei minha casa de férias aqui. Linda, maravilhosa. Adoro minha casa. Só que eu estou pagando meu mortgage e assim, eu estou ali, eu dependo do aluguel dela para pagar o meu mortgage da própria casa. Senão eu começo a ter problemas. Só que eu estou pensando em vir no Natal para ocupar minha casa. E aí, você me recomenda? Não. Quem precisa
rentabilizar com a casa, quem quer ter um bom resultado, não pode usar no Natal, no Ano Novo, nos meses de março e abril, junho, julho. Eu sei que muitos proprietários vêm nessa época porque são férias escolares no Brasil, é a época que dá, só que isso impacta muito no faturamento da casa. Aí tem que ter a consciência de que ele pode usar a casa sim, mas que ele vai impactar o resultado dela, ele não pode esperar, tem que ter um balanceamento dessa matemática, né? A gente está falando que Natal é a maior taxa de ocupação e a maior tarifa da noite. E como ele está usando a casa, ele não vai... Eu tenho proprietário que prefere ficar num hotel, Natal e Ano Novo, porque compensa mais ele alugar a casa dele, pagar um hotel nesses dias e depois ir para a casa dele meados de janeiro. Interessante. Pessoal, vocês veem, eu sou corretor de imóveis, mas eu estou aqui desmistificando a questão das casas de férias. Não que seja um mau negócio, mas o importante aqui é que o proprietário, a pessoa que está comprando, tenha consciência do tipo de investimento que ela está fazendo. Se você tiver consciência do tipo de investimento que você está fazendo, casa de férias é super bacana. Se você vem com uma expectativa diferente, transformando isso num negócio efetivo para ganhar dinheiro, renda passiva, essas coisas todas, talvez não seja o melhor negócio para você. Então assim, eu estou aqui com a Dani, que é a mesma coisa, o negócio dela é fazer gestão de casa de férias e ela está contando a verdade, por quê? Porque senão esse problema volta pra gente. Quer dizer, eu vendendo para vocês uma casa de férias que vai dar uma rentabilidade linda e não dá, depois vocês vão cobrar de mim esse resultado. Então por isso que aqui a gente está fazendo essa desmistificação e com transparência mostrando a realidade desse negócio. Cuidado com o que você vê promessa aí pelas mídias sociais, porque o que mais tem é promessa milagrosa. E não existe promessa milagrosa. Dani, mudando um pouco de assunto, eu queria perguntar sobre a questão dos usuários, né? Ah, a pessoa está de férias, tal, poxa, ela está alugando uma casa, é todo mundo cuidadoso, né? O pessoal cuida bastante da casa, então assim... Eu adoraria que fosse assim, porque o meu trabalho estaria bem mais tranquilo hoje em dia. É óbvio que a gente não pode generalizar. Graças a Deus, até hoje, 85% dos guests são cuidadosos, sim. São famílias normais que deixam o imóvel como encontraram, mas a gente sempre tem aqueles guests que acabam manchando o sofá, quebrando algum móvel, trazendo problemas. Só que a gente está aqui para isso. Então, meu papel é administrar isso, é cobrar dele se ele quebrou alguma coisa, é repor o item se necessário, para que o proprietário tenha o imóvel dele, o patrimônio dele preservado. Legal. E não sei se você pode, mas compartilha com a gente alguma história curiosa que você tenha encontrado em uma das casas que você administra. Eu acho que nesses 7, 8 anos hospedando, a gente viu de tudo. Então, a gente tem câmera na entrada da casa, não pode ter dentro, mas a gente tem câmera, né? Nem na piscina. Só que eu tive uma história muito inusitada, que foi de algumas mulheres que alugaram a casa para fazer uma despedida de solteiro. E eu acredito que o desafio da noiva era fazer um striptease e se exibir na câmera da entrada da casa. Então a gente viu essa cena aí da noiva simplesmente fazendo um striptease e ficando de lingerie na porta da casa. Uau! Isso foi só uma de muitas. Gente, para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, exibicionismo na rua, baixo pudor, essas coisas, é crime. A pessoa vai para cadeia. Então é muito sério. Eu tenho uma história interessante de um amigo meu que faz limpezas de piscina. E ele chegou numa casa, a casa tava aquele back-to-back, né? Os guests saíram às 10 horas da manhã e ia sair um guest às 4 horas da tarde. Isso a gente chama de back-to-back. Quando sai um guest, entra o outro logo na sequência. E os convidados tinham feito uma festa, não sei que tipo de festa, mas enfim, jogaram a churrasqueira dentro da piscina. Eles tiveram que esvaziar a piscina inteira, fazer uma limpeza adequada, porque imagina, gordura, tudo dentro da piscina. E chegaram a esse nível. Não, mas tem muitas histórias. Quem joga espuma no spa, na piscina e liga e transborda espuma até na rua, tem muita história de guest para contar. Eu já prometi para mim mesmo um dia criar um Instagram só com essas histórias engraçadas. Interessante. E Dani,
por último, você tem algum conselho para dar para quem está querendo comprar uma casa de férias? Assim, o que você, em termos de precaução, em termos de expectativa, o que você recomenda? Eu sempre falo que a pessoa, quando procura a casa de férias, ela tem que olhar a localização dessa casa. Se essa casa não é muito antiga e vai precisar de reforma, o ar-condicionado já tem muito tempo de uso. E o principal, quem vai já preparar, quem vai administrar ela. Se eu tenho uma casa bem localizada, bem decorada, uma casa seminova e uma boa administradora, eu vou ter sucesso no meu investimento. Se eu falhar em algum desses 3 requisitos, provavelmente eu vou ter problema. Ah, legal. E como é que você lida com as reviews? Porque o review é um negócio difícil de você manter no alto nível, né? Muitas pessoas, no Brasil não sei como é que tá isso, mas aqui nos Estados Unidos, todo mundo que vai fazer algum tipo de negócio online, a primeira coisa ele vai ver o review para ver como é que é aquele negócio, como é que ele se comporta com relação ao cliente, né? E como é que é a manutenção desses reviews? É um desafio? É um desafio. Review, eu falo que é uma das coisas que me tira o sono. Então, graças a Deus a gente vem controlando isso super bem. Eu sou há 7 anos superhost no Airbnb, também sou no Vrbo, mas é um trabalho que a gente não pode descansar, é diário. Você pode ter 10 reviews 5 estrelas. Um review 3 estrelas, ele derruba todos esses reviews 5 estrelas. Então é uma coisa que você administra todo dia, com qualidade na limpeza, qualidade na manutenção e atendimento rápido. Então, se o guest reclamou de alguma coisa, que às vezes pode acontecer, esse atendimento rápido previne um review negativo. Legal. Agora eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me dizer se é mito ou verdade, tá bom? Vou ganhar bastante dinheiro com uma casa de férias. Mito ou verdade? Mito. Tá. A administração é simples. Mito. Muito mito. Eu posso sim ter sucesso numa casa de férias se eu tiver a expectativa correta. Verdade, total verdade. A casa de férias pode sim ser um bom investimento se eu tiver consciência do porquê que eu estou comprando essa casa de férias. Verdade. Expectativas alinhadas é sucesso. Posso contar com a Dani da Mr. Mouse para fazer a administração da minha casa. Verdade. Pode contar e contar sempre, que eu teria o maior prazer de ajudar vocês. Tem um cliente seu que gosto muito, tá indo super bem a casa dele. Uma casa de 7 dormitórios. Exato. No Windsor Cay Resort. Exato. E graças a Deus, desde que eu inaugurei a casa, ela vem vindo super bem e eles estão super felizes. Isso que me deixa feliz. Que bom. Essa é uma família que vem e aproveita a casa também. Então ele, além de ele alugar, ajudar a pagar as despesas, essa é a consciência. Tá usando. Essa é a consciência. Você tem uma casa de férias aqui, você pode usar e o que você rende fazendo os aluguéis é para você usar para ajudar a pagar as suas despesas. Aí sim, eu acho que é uma consciência correta. Exatamente. De compra de um imóvel aqui. É o tipo de negócio de casas de férias. Legal. Bom, pessoal, agradeço a Dani. Obrigado, Dani. Obrigado por esse papo gostoso aqui. E vocês querem saber mais? Querem seguir mais com essas... Tem perguntas? Por favor, manda aqui que a gente volta. Responde na caixinha. Fiquem tranquilos. Só entre em contato com a gente, curte aqui, encaminha isso aqui para algum amigo seu, porque às vezes tem amigo seu aí que está pensando em comprar uma casa aqui e nem tem ideia, você nem tem ideia. Então assim, compartilha esse vídeo, indica para os seus amigos e conte comigo sempre. Obrigado e até mais. Até a próxima.